Olá, pessoal! Eu sou a professora Débora Oliveira e vou começar hoje a aula 1 de literatura pré-SPSEX, beleza? Vamos lá, então. Conteúdo 1 é um conteúdo acerca de aspectos literários, ou seja, a gente primeiro precisa entender, o que é literatura, o que é arte, quais são os aspectos literários principais, para aí sim depois a gente começar a ir aprofundando aos pouquinhos, beleza? Primeira coisa, a gente entender o edital, né? O edital traz esse livro aqui, exige esse livro de vocês, da parte de literatura. Então eu montei todas as aulas com base nesse livro. Então você pode ficar tranquilo que assistindo a todas essas aulas, da 1 até a última, você vai ter uma excelente base para conseguir fazer sua prova de literatura. Até porque a prova de literatura da SPSEX não é tão complicada, não vai exigir tanto de você. Ela não é uma prova tão interpretativa. Então, o que você precisa saber é com clareza todos os aspectos literários e todas as características das principais escolas literárias. Isso não exige muito de você na hora da prova, se você estiver bastante preparado, né? Então, se você for para a prova sabendo todos os aspectos literários e todas as características principais das escolas literárias, na hora da prova você vai tirar de letra, porque a prova não exige tanta interpretação, né? Ela exige que você domine o conteúdo e com base nessas aulas aqui, você vai conseguir dominar o conteúdo com toda certeza. Então vamos lá, vamos começar com os aspectos, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos começar com os principais aspectos literários. Primeiro, gente, vocês precisam entender o que é arte, tá? Para que serve a arte? O que é arte? A gente tem que entender que o homem, ele tem uma necessidade de se expressar desde sempre, desde os primórdios. Então, como vocês podem ver aqui, olhem essas imagens. Essas imagens são imagens de pinturas rupestres extremamente antigas, né? Ou seja, desde aquela época o homem já sentia necessidade de se expressar. Então, olhem essa frase que eu coloquei aqui para vocês. A arte existe porque a vida não basta. A gente não tem que pensar na literatura ou na arte pensando num fim prático, de forma que vocês tenham um pensamento tecnicista. Isso não vai adiantar. Você tem que pensar na arte como uma necessidade de expressão do homem. E a literatura é essa necessidade de se expressar por meio das palavras, não necessariamente focando em algum fim prático, ou seja, um objetivo prático, tá? Então aí eu coloquei para vocês o que é literatura segundo o próprio livro do edital. Reparem aqui embaixo, isso aqui, ó, é a referência desse livro que está no edital. Literatura brasileira em diálogo com outras literaturas e outras linguagens. O que é literatura segundo o próprio edital do livro? Olha aí. Literatura é uma das formas de expressão artísticas do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro e etc. Assim como o material da escultura são as formas e os volumes, e o da pintura são as formas e as cores, o material básico da literatura é a palavra. Então, a literatura é a arte da palavra. É a maneira que o ser humano tem de se expressar por meio das palavras, beleza? Só que para a gente entender perfeitamente o que é literatura, a gente precisa entender quais são os tipos de linguagem, o que é linguagem e quais são os tipos de linguagem. A gente não falou agora que a literatura é a expressão do ser humano, é a arte por meio da palavra. Então a gente precisa entender o que é linguagem, o que é essa palavra, quais são os tipos de linguagem. Então observem aqui, o homem, né, é um ser social, é um animal social, e ele tem essa necessidade de sociabilização e comunicação. E a linguagem é mediadora do ser humano com o seu entorno. Então é por meio da linguagem que o ser humano consegue estar inserido numa sociedade e se comunicar com o seu entorno. Quais são os tipos de linguagem existentes? A gente tem a linguagem verbal, que é a linguagem utilizada por meio das palavras. Então, para ser linguagem verbal, a gente precisa ver palavras, tá? Ver ou ouvir palavras. A gente tem a linguagem não verbal, que é qualquer tipo de expressão sem palavras. Então, por exemplo, imagem,
som, cheiro, qualquer tipo de comunicação sem palavras. E a gente tem a linguagem híbrida, que também pode ser chamada de mista ou sincrética, tá? O que significa isso? Ela é a junção das duas, da verbal com a não verbal. Então a gente tem palavras, né, pela linguagem verbal, e a gente também tem imagens ou sons ou cheiros, que é a linguagem não verbal. Vamos lá. Exemplos de linguagem verbal. Observem aqui, a gente tem uma placa, né, de pare. Então a gente tem uma palavra principal. Essa palavra é responsável pela linguagem verbal. A gente tem um poema, por exemplo. O poema é formado por palavras. Uma conversa sua no celular, no telefone com qualquer pessoa. Então você não está vendo, você está ouvindo, né? Você está falando de um lado e a pessoa está falando do outro lado. Vocês estão se comunicando por meio de palavras. Linguagem verbal. Ou um simples bilhete ou uma conversa no WhatsApp em que você esteja escrevendo alguma coisa e a pessoa responda alguma coisa para você. Ou seja, qualquer tipo de comunicação que utilize a palavra é a linguagem verbal. Já a linguagem não verbal é o oposto, né? É o tipo de comunicação sem o uso da palavra. Então, olhem aqui na primeira imagem, a gente tem, por exemplo, um grafite na parede. Então, a gente só tem imagem, a gente tem o desenho, né? A gente tem aqui uma pintura, um quadro. Esse quadro também só tem imagens. A gente tem aqui, eu coloquei para vocês uma figura de um fogão, como se estivesse saindo um cheiro. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você está em casa e você começa a sentir cheiro de gás, um cheiro de gás muito forte. Esse cheiro de gás não está passando uma comunicação para você? Não tá querendo mostrar pra você que tem alguma coisa errada? Não é normal você tá sentindo cheiro de gás, certo? Então, se esse cheiro de gás tá passando uma comunicação pra você, tá fazendo sentido pra você, isso também é linguagem, só que é linguagem não verbal, não faz uso de palavras, mas é uma comunicação, você tá entendendo que tem alguma coisa errada e você precisa resolver isso. Então, até o cheiro, ele tem a capacidade de passar uma mensagem, é um tipo de comunicação. Domingo você está em casa, cheio de fome, o almoço está demorando para ficar pronto e de repente você está lá e começa a sentir o cheiro da comida. Esse cheiro da comida não está passando uma mensagem para você? Não está querendo dizer para você que o almoço está ficando pronto? Então é comunicação, linguagem não verbal. Aqui eu coloquei também, ó, um mergulhador. O mergulho tem uma linguagem muito própria, né? Tem um tipo de comunicação muito própria. Então, esse tipo de símbolo aqui é o símbolo de que tá tudo bem. Fora do mergulho, pra gente falar que tá tudo bem, tudo ok, a gente faz assim, né? Mas no mergulho não. No mergulho, esse símbolo aqui, esse gesto, é o gesto de subir. Por exemplo, você é mergulhador iniciante, você tá lá embaixo e você tá nervoso, tá sufocado, você faz assim e automaticamente o mergulhador profissional faz com que você suba pra água, né? Pra parte de cima da água. Não fique imerso. E é isso aqui significa que tá tudo bem, que tá ok. Então a gente tem uma comunicação que não é feita por meio de palavras, né? Uma comunicação por meio de gestos. Essa outra imagem aqui, ó, no canto esquerdo, por exemplo, você fez a sua prova e aí chegou o dia do resultado da sua prova. Você tá em casa e vai entrar na internet para conferir a lista dos aprovados. A sua mãe ou seu pai estão lá esperando esse resultado, esperando ver se você foi aprovado ou não. E você faz esse gesto aqui, ó. Reparem na expressão corporal da menina da imagem. Ela tá sorrindo, tá levantando os braços em forma de comemoração, né? Então, se seus pais veem você fazendo esse tipo de gesto aqui, tendo esse tipo de linguagem corporal, que comunicação que isso passa? Que deu tudo certo, né? Que você foi aprovado. Então, comunicação sem palavras, só de olhar você já consegue entender exatamente o que está acontecendo. E é importante pensar também, gente, que as linguagens não são sistemas imutáveis, tá? Eles não são fixos de forma que nunca possam mudar. Pelo contrário, eles estão sofrendo constantes mudanças, de forma que novas tecnologias podem surgir e a linguagem pode mudar. A gente tem hoje em dia linguagem digital, coisa que a gente não tinha há uns anos atrás. Então observem essa imagem aqui, ó, aqui embaixo. Isso aqui é um meme, né? É o meme da Joelma, aquele meme que
você finge para a pessoa que tá triste, mas por dentro você tá comemorando. Então, o meme é uma linguagem muito nova, né? Que você precisa aí ter um conhecimento prévio para conseguir entender o meme. Então, esse meme aqui, que passa uma comunicação só por meio de imagem, é também um tipo de linguagem não verbal. Assim como a placa, né? Algo mais tradicional, essa placa com um cigarro e um corte no meio representa o que? Não fume. Então você já sabe só de olhar o que essa placa quer dizer. Ou seja, a comunicação não verbal não tem nenhuma palavra e nenhum exemplo que eu mostrei para vocês, mas tudo isso aí passa uma mensagem, passa um tipo de comunicação, beleza? Seguindo. Aqui a gente tem a linguagem híbrida, ou mista, ou sincrética, tá? O que isso significa? A junção das duas. Eu tenho palavras e também tenho imagens. Então, observem só essa primeira placa, é a placa de silêncio, por favor. A gente tem a imagem, né, de uma pessoa fazendo assim, que é o símbolo, o gesto de silêncio. E a gente também tem palavras, silêncio, por favor. Assim como aqui nessa imagem do meio, a gente tem uma conversa entre duas pessoas. Então, as duas pessoas estão se vendo e estão falando. A gente tem a imagem, que inclusive é extremamente importante numa conversação, né? Porque a linguagem corporal da pessoa diz muito também. Às vezes diz até mais do que as próprias palavras. Então, às vezes a pessoa diz pra você que a pessoa não tá nervosa, mas você tá enxergando nela que ela tá nervosa, que ela tá com um aspecto de nervosa. Então, a linguagem verbal tá dizendo uma coisa e a não verbal tá dizendo outra coisa. Então, o gestual, enfim, a expressão facial, a expressão corporal da pessoa é extremamente importante também numa conversação, né? Não só as palavras, não só o que está sendo dito. Um rosto de susto, ou de nervoso, ou de tristeza, né? Essa expressão facial também é extremamente importante. Então, uma conversa presencial entre duas pessoas é um tipo de linguagem híbrida, porque você tem a presença das palavras, né? O que está sendo falado, mas você também tem a imagem, a expressão corporal da pessoa que você consegue ver. Aqui embaixo a gente tem uma tirinha. A tirinha, geralmente, quando cai em prova linguagem verbal, que cai é charge ou tirinha, principalmente tirinha, porque a tirinha sempre, né, sempre não, mas na grande maioria das vezes, a tirinha utiliza essa linguagem híbrida, porque você tem as imagens, os desenhos que compõem essa tirinha e você também tem as palavras, as falas. Gente, uma coisa extremamente importante é que em toda linguagem híbrida você não pode desvalorizar um tipo de linguagem em detrimento de outra. Por exemplo, você não pode afirmar em nenhum momento que num texto de linguagem híbrida, como por exemplo uma tirinha, como essa do Garfield que eu botei aqui embaixo, a linguagem verbal é mais importante que a não verbal, ou vice-versa, ou as imagens ali são mais importantes do que as palavras. Você não pode falar isso em hipótese alguma, tá? Em qualquer texto de linguagem híbrida, as duas linguagens são essenciais, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Você precisa prestar atenção a todos os aspectos do determinado texto. Então, cuidado, porque geralmente no texto de linguagem híbrida, as pessoas elas têm o vício de focar no que está escrito. Então, quando você pega uma tirinha assim, a primeira coisa que você faz é ler o que está escrito no balão, né, de fala do personagem. E você acaba muitas vezes desvalorizando ou não prestando atenção na imagem. E a imagem ela é extremamente importante para passar o que o personagem está sentindo quando ele falou aquilo. Por exemplo, aqui, ó, o John, que é o dono do Garfield, né? Ele começa falando, ficar aí deitado é tudo que você sabe fazer. Olha a expressão facial dele. Ele tá com uma expressão facial de aparentemente insatisfeito com aquilo, né? E o Garfield tá lá deitado, dormindo, nem aí. E aí o Garfield arrota. Olha como imediatamente a expressão facial do John muda. Ele abre aquele olhão de assustado, né? Foi algo inesperado para ele. Então tudo isso precisa ser valorizado. Não só o que está escrito, mas também a imagem, ou seja, o que está sendo passado. Então, sempre que a gente tiver uma linguagem híbrida, um texto de linguagem híbrida, não desvalorize um tipo de linguagem em detrimento da outra, tá? Preste atenção tanto nas palavras, ou seja, tanto no que está escrito, quanto nas imagens. E aqui, por último, eu coloquei um meme, né?
Como eu falei pra vocês, que a linguagem ela não é imutável, então as linguagens vão mudando, vão se atualizando e novas tecnologias vão sendo introduzidas e a linguagem vai alterando, né? E o meme é um tipo de linguagem que surgiu há muito pouco tempo, é muito recente, né? Vem com o surgimento da internet, das redes sociais. E aqui é um exemplo de meme de linguagem híbrida. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu acho que foi na Copa do Mundo, se eu não me engano, esse meme do Cristiano Ronaldo ficou muito famoso por ele ser muito convencido, né? Eu lembro que ele fazia gol e ficava se olhando assim no telão, fazendo assim, vendo se ele tava bonito no meio do jogo. E aí esse meme dele ficou muito conhecido. E aí como que era a composição do meme? Era sempre alguma foto dele, ou dele sozinho, ou dele com o filho dele, mas geralmente com o filho dele, e algum texto em que ele se exaltava. Ele não ligava pro filho dele, o filho dele falava, pai, tô com fome. E ele falava, sou lindo. Ele simplesmente não se importava. Então, é um tipo de meme que tem tanto a linguagem não verbal, ou seja, tem a foto, geralmente, dele com o filho, quanto a linguagem verbal, que aparecia aí por meio de diálogos, né? Simulação de diálogos entre ele e o filho dele, beleza? Deixa eu passar aqui. Então, linguagem híbrida, mista ou sincrética, a gente tem a junção das duas, da não verbal com a verbal, imagem e palavra. Seguindo, a gente também tem outros tipos de linguagem, tá, gente? A gente tem a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Gente, como vocês vão decorar e lembrar qual é a diferença de linguagem denotativa para a linguagem conotativa? A linguagem denotativa é aquela literal, real. O que isso significa? Tentem lembrar de denotativa como esse D sendo um D de dicionário. Associem o D a dicionário. Por que D a dicionário? Porque no dicionário a gente encontra primeiramente o sentido real que foi atribuído a determinada palavra. Já o sentido conotativo ou figurado, vocês podem associar esse C aqui, ó, a um sentido criativo. Por que o sentido criativo? Porque o sentido conotativo é aquele que o ser humano, com o passar do tempo, foi atribuindo às palavras já existentes. A gente vai ver o exemplo agora e vai ficar mais claro. Mas lembrem-se disso primeiro, tá? Sentido denotativo é o sentido literal, é o sentido real, D de dicionário. E o sentido conotativo é um sentido figurado, é um sentido criativo, C de conotativo e de criativo. É um sentido que o ser humano atribuiu àquela palavra com o passar do tempo. Vamos ver o exemplo para isso ficar mais claro. Olha só. O gato da Débora é muito fofo. Esse é meu gato de verdade, tá, gente? Bom, e vocês vão tendo aula comigo aí por muito tempo, então a gente vai se conhecendo, vocês vão me conhecer um pouquinho. Esse, de fato, é meu gato, tá? E aí, olha só, quando eu digo o gato da Débora é muito fofo, deixa eu usar aqui a canetinha. Olha só. A palavra gato tá no sentido denotativo, ou seja, D de dicionário, tá? Tá na linguagem denotativa. Por quê? Qual o significado de gato? Gato é um animal de estimação, felino, mamífero, etc. Ok, esse é o sentido tradicional de gato. Então, o gato da Débora é muito fofo. Beleza, gato é um animal de estimação. Palavra está no sentido denotativo, no sentido literal, no sentido real dela. Agora, quando eu digo aqui, o Neymar é um gato, aí, gente, já é um sentido criativo que o ser humano atribuiu ao termo gato com o passar do tempo. Gato significa bonito, né? É uma pessoa atrativa, uma pessoa bonita. Eu, de fato, acho o Neymar um gato. Por isso eu usei esse exemplo aqui. Então, quando você coloca o Neymar é um gato,
gato recebeu um sentido diferente do sentido tradicional, que é o animal, né? Recebeu o sentido de pessoa bonita, de pessoa bela. Então, é um sentido criativo, um sentido que o ser humano atribuiu à palavra com o passar do tempo. Então, denotativo é o sentido real, literal, tá? Ou seja, gato é um animal de estimação, felino, e gato, nesse contexto aqui, tem um sentido conotativo, ou seja, criativo, um sentido que as pessoas atribuíram à palavra. Então, gato aqui significa pessoa bonita, beleza? Deu para entender? Deixa eu tirar aqui as marcações. Observem aqui nesse novo exemplo, gente. Os militares assistiram à explosão da bomba. Estão vendo a imagem? Observem essa imagem aqui, pessoal. Os militares assistiram à explosão da bomba. E olha a imagem, dá pra ver que são militares assistindo de fato a explosão de uma bomba. Olha aqui a imagem no fundo, né? Ou seja, a linguagem não verbal, né? Tá trazendo aí a associação ao que tá na frase. Então, a gente tem uma explosão aqui de uma bomba. Bomba tá no sentido denotativo, que é o objeto explosivo, beleza? Agora olhem aqui, uma reportagem, uma notícia de um jornal. Bomba de Messi em marcação de pênalti empata o jogo. Bomba, nesse caso, tá no sentido literal? Tá no sentido real? É um objeto explosivo? Não. O que quer dizer bomba nesse contexto aqui? Quer dizer uma bola com muita força, foi um chute com muita força, né? Então a bola do Messi aí na batida do pênalti saiu com muita força, ele fez um chute com muita força. Isso significa bomba. A gente ainda tem bomba também no sentido de anabolizante, né? Ingeriu bomba ou injetou bomba, enfim. O fulano injetou uma bomba, ou no sentido de anabolizante. Ou seja, a palavra ela pode ter vários sentidos, né? E aí vocês precisam reparar se a palavra está empregada em determinado contexto no sentido denotativo, que é o sentido literal, real, ou no sentido conotativo, criativo, que o ser humano atribuiu a essa palavra com o passar do tempo. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês 3 tirinhas que exploram essa questão de denotação e conotação brilhantemente. Observem só. Temos 2 personagens, né? Então lembrem-se, quando a gente tem um texto híbrido, a gente tem tirinhas com imagens e palavras, a gente tem que prestar muita atenção a tudo. Então a gente tem aqui, Isaías, quebra um galho para mim, disse um dos personagens, e o outro tá observando. Claro, que bom, preciso que... Olha o que o personagem faz. Ele literalmente quebra um galho. Então, quando ele diz quebra um galho pra mim, ele tá querendo dizer literalmente quebrar um galho? Não, né? Essa é uma expressão. O que a gente quer dizer quando a gente fala, pô, fulano, quebra um galho pra mim? A gente tá pedindo uma ajuda pra pessoa, né? Pra que ela faça alguma coisa pra gente, pra poder ajudar a gente de alguma forma. Só que ele entendeu no sentido literal, no sentido real. Então, o que ele fez? Ele quebrou um galho. E aí, a questão, né, da expressão facial, como é importante. Olha a expressão facial do outro bonequinho. Ele tá quase sem expressão, né? Ele tá, assim, incrédulo com a atitude do outro personagem, porque não é o esperado, de fato. O esperado é que se entenda a expressão quebrar um galho para alguém. Segunda tirinha, observem só. O que você está tomando? Um personagem pergunta ao outro que tá, né, ingerindo um líquido aí no copo. Aí ele responde, ele acaba de beber e responde, chuta. O que o outro faz? Dá um chute na bebida. Gente, quando ele diz chuta, ele tá querendo literalmente dizer que o outro precisa chutar aquela bebida? Claro que não, chuta é uma expressão, né, que a gente atribuiu aí, que significa adivinha. Então, quando ele fala chuta, ele tá falando não no sentido literal, não no sentido denotativo, querendo que a pessoa chute o copo, mas no sentido conotativo, no sentido criativo, que é o de adivinhar, ao sentido que a gente atribui a essa expressão chuta, que pode ser adivinhar, dependendo do contexto. E essa tirinha aqui também explora isso muito bem, observem só. Que é isso, Lili? Tem um personagem olhando para outra personagem e a personagem está dentro de um
bloco, né, de um cubo de gelo. E aí ela responde: fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo pro mundo. E aí o boneco fica ali, o outro personagem fica olhando e responde: nesse verão até que cai bem. Ou seja, quando ela diz, gente, que virou uma pedra de gelo pro mundo, o que ela quer dizer? Ela tá querendo dizer que ela se tornou uma pessoa insensível. De tanto que ela foi ferida nos sentimentos dela, ela se tornou uma pessoa insensível. E aí a gente usa essa expressão, fulano é uma pedra de gelo, né? Uma pedra de gelo no sentido de não expressar os sentimentos, de ser uma pessoa insensível. E a ilustração da tirinha, a linguagem não verbal da tirinha, reproduz a expressão pedra de gelo no sentido denotativo, no sentido real, literal, ao colocar a boneca, a personagem, dentro de uma pedra de gelo. E o outro personagem também entende no sentido denotativo, né? Real, literal, porque diz que nesse verão cai bem. Então, se ela tá numa pedra de gelo, ela tá refrescada, né? Ela não tá com calor. Então, são 3 exemplos de tirinhas que exploram bem essa questão da linguagem denotativa e conotativa. Beleza? A gente tem também, pessoal, uma diferença entre texto literário e texto não literário, que vocês precisam entender, porque a gente vai começar aqui, né, a aprofundar as aulas de literatura. Então, vocês precisam, primeiro de tudo, saber a diferença entre o que é um texto literário e o que não é um texto literário. Primeira observação é que o texto literário, ele preza muito mais pela forma do que pelo conteúdo, ou seja, a forma como aquela coisa está sendo dita é às vezes mais importante do que o conteúdo. Por exemplo, você pode querer dizer eu te amo, que é uma expressão extremamente curta, simples, objetiva e direta, mas você pode falar isso num poema de amor, num poema imenso, com várias estrofes, um poema enorme que está querendo dizer apenas eu te amo. Só que a forma como essa expressão eu te amo está sendo dita, ou seja, por meio de jogo de palavras, como eu coloquei no slide, por meio da conotação, a conotação é muito utilizada no texto literário, né, que é esse sentido criativo que a gente atribui às palavras, por meio de figuras de linguagem, que a gente vai ver na aula 2 quais são. Então, o texto literário, ele se utiliza de uma forma mais trabalhada, que é mais preocupada do que às vezes o conteúdo. Às vezes a interpretação do poema simplesmente pode estar querendo dizer eu te amo, pode ser o poeta expondo seu amor, expressando seu amor pela mulher amada, pela pessoa amada. O poema, a interpretação do poema quer dizer eu te amo, só que o poeta utiliza uma série de jogos de palavras e conotação, figuras de linguagem e tudo mais, e a forma desse poema ela é muito mais trabalhada. A gente tem poema como texto literário, crônicas, músicas, romances, contos e por aí vai. São textos que se preocupam muitas vezes com a forma, beleza? Já o texto não literário, o principal objetivo, a principal preocupação do texto não literário é o conteúdo. Então, o texto literário, ele precisa ser objetivo, direto, ele tem que passar a mensagem. O principal propósito dele é passar uma mensagem. Para isso, ele precisa utilizar uma linguagem simples, objetiva, direta, denotativa, para que todas as pessoas consigam entender. Então, o que a gente tem de texto não literário? Notícias, reportagens, artigos científicos, manuais de instrução, dicionários. Imaginem um manual de instrução que, ao invés de ser objetivo direto, né, por exemplo, pegue a seguinte peça e monte assim, assim, gire a peça tal, o manual de instrução de montagem de alguma coisa. Imagine se o manual de instrução viesse em forma de poema, cheio de termos conotativos. Vocês acham que as pessoas iriam conseguir montar o produto com facilidade? Elas iriam conseguir interpretar e entender tudo aquilo com perfeição? Nem todo mundo, né? O objetivo não é esse. O objetivo é passar a informação da maneira mais prática, objetiva e direta possível. Para isso, tem que usar a denotação, porque nem todo mundo entende
a conotação, né? A conotação, dependendo do contexto, pode estar muito diretamente ligada a gírias e expressões que são utilizadas em determinado meio. Então, se é uma pessoa de outro meio, pode ser que ela não entenda aquela expressão, né? Aquele sentido que a pessoa atribuiu àquela palavra. Então, a denotação, ela é muito mais utilizada, porque no texto não literário, o objetivo é passar uma informação, seja uma notícia, seja uma receita, seja um manual de instrução, um artigo científico ou um dicionário. O objetivo está no conteúdo. Então, a gente tem que usar uma linguagem muito mais objetiva, direta e clara no sentido denotativo. Deu para perceber, então, a diferença de texto literário para não literário? No literário, a gente tem uma preocupação maior com a forma, e no não literário a gente tem uma preocupação maior com o conteúdo. São textos muito mais objetivos, como eu coloquei aqui nos exemplos para vocês, tá? Agora a gente vai ver quais são as funções da literatura. A gente precisa entender, né? Antes de começar aqui a aprofundar, começar a falar das escolas literárias e aprofundar, né? A gente precisa entender primeiro quais são as funções da literatura, quais são os objetivos da literatura. São diversos objetivos, na verdade. Então a gente pode ter aí, uma representação da realidade. A literatura, ela pode tentar representar a realidade. Ela permite que o leitor ele vivencie experiências possíveis ou impossíveis. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é possível na vida real? Talvez alguém não tenha lido o livro, não sei, mas que não tenha lido o livro, mas tenha visto a adaptação cinematográfica, né? Os filmes que foram feitos de Harry Potter. Aquilo é possível na vida real? Não, a gente sabe que não. Mas a narrativa é tão bem construída, dá uma sensação de realidade, que lendo o livro ou assistindo ao filme, é como se a gente pudesse vivenciar aquela experiência que é impossível na vida real, né? Então essa também é uma função da literatura. Outra função é conhecer o passado e refletir sobre o passado. Então a gente tem textos e poemas, enfim, crônicas e por aí vai, textos literários que retratam coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, quando a gente começar as escolas literárias, a gente vai ver Machado de Assis, que era um escritor da escola literária chamada Realismo, e ele escrevia sobre o que ele vivia ali naquela época, sobre aspectos que aconteciam de fato no momento em que ele estava inserido, que era 1800 e alguma coisa, século XIX. Então, lendo um texto daquela época, a gente consegue imaginar como eram os locais da época, qual era o pensamento das pessoas naquela época, como as pessoas se vestiam. Por exemplo, quando você assiste a uma novela de época, a gente não parece que se teletransporta para o passado? A gente consegue saber como era a vestimenta das pessoas daquela determinada época, a comunicação, né, a linguagem, as palavras que eram diferentes. Então, a literatura também tem essa função de fazer com que a gente conheça o passado que a gente não viveu. Inclusive, ela possibilita que a gente reflita e tente evitar repetir os mesmos erros do passado, né? Fazer diferente no presente para melhorar o futuro. A gente tem também, como uma das funções da literatura, o entretenimento, né? A diversão. Então, a literatura ela pode simplesmente ter o objetivo de divertir. A pessoa sente prazer lendo determinado livro, né? Transportar para lugares e épocas que talvez a gente não conheça, como eu falei para vocês. E uma coisa muito importante, gente, é que não há prazo de validade para a literatura, tá? A literatura nunca perde a validade, ela sempre se reinventa e sempre acaba sendo real, mesmo que sejam coisas antigas, porque é essa possibilidade de vivenciar coisas que a gente não viveu, por exemplo, tá? E a gente também tem muito uso de figuras de linguagem na literatura, que a gente vai ver mais pra frente na aula 2. Vamos agora às funções específicas da literatura, tá? Ali naquele slide a gente falou de maneira geral e agora a gente vai nomear, especificar cada função da literatura. A primeira função é a função epistemológica. O que significa a função epistemológica? A função epistemológica significa ampliação do conhecimento de mundo, de culturas, épocas, lugares. Então, a função epistemológica
ela tem o objetivo de ampliar o seu conhecimento em relação a locais que talvez você não conheça, em relação a épocas que talvez você não conheça, não tenha vivido, né? Não era nem nascido ainda, por exemplo, em relação a culturas que talvez você não conheça. Então eu coloquei como exemplo para vocês o livro Comer, Rezar e Amar. É um livro que conta a história dessa personagem aqui, que é a protagonista, Elizabeth, o nome dela, tá? Não da atriz, tá, gente? Da personagem. E ela sofre uma decepção amorosa ao longo da vida dela, pede demissão e ela resolve embarcar numa viagem de 1 ano. Resolve passar 1 ano viajando e ela passa durante esse 1 ano por 3 países: Itália, Índia e Indonésia. Então, o livro também, esse aqui é o livro, mas também tem o filme, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui pra vocês é a imagem de partes do filme. Dá pra perceber, tá vendo? Que ela tá em locais diferentes, ó, de acordo com a cultura de determinado local. Então, por mais que talvez a gente não conheça, por exemplo, eu não conheço a Índia, nem a Itália, nem a Indonésia, mas é como se a gente conhecesse, a gente acaba aprendendo e é como se a gente conhecesse o local ao fazer a leitura do livro, porque ela conta detalhadamente como está sendo a experiência dela nesses locais. Então ela fala sobre a cultura, sobre a vestimenta, ela fala sobre tudo que acontece nesses 3 países. Então, ao fazer a leitura desse livro, a gente acaba ampliando o nosso conhecimento de mundo em relação à cultura desses 3 países, em relação à cultura de maneira geral, alimentação, vestimenta, hábitos e por aí vai. Ou seja, essa é a função epistemológica, aquela função que amplia o nosso conhecimento de mundo, amplia o conhecimento de mundo do leitor em relação a outras culturas, outros lugares, outras épocas que talvez ele não conheça. Pode ser que ele conheça, né? E seja só de fato uma ampliação, ou talvez ele não conheça e ele acabe passando a conhecer, acabe aprendendo sobre aquele local. A gente tem também, deixa eu passar aqui, a função psicológica da literatura. O que é a função psicológica da literatura, gente? A função psicológica, como o próprio nome diz, ela tem a ver com, olha aí o que eu botei no slide para vocês, entendimento sobre o homem, sobre sensações, personalidades, diferenças. Então a função psicológica, ela fala sobre o ser humano. Por meio da leitura de alguns livros, de algumas partes de alguns livros, a gente consegue compreender melhor como é o ser humano, o que o ser humano pensa. A gente acaba conhecendo personalidades diferentes. Isso é interessante porque muitas vezes a gente acaba se reconhecendo, né? Se identificando, ou seja, pô, aquele personagem ali, ou aquela parte daquele texto, tudo mais, é muito parecido comigo, eu penso muito assim também, rola uma identificação. Ou então não, ou então é importante para a gente compreender melhor as diferenças, né? Como cada ser humano pensa de um jeito, tem um ponto de vista, tem uma opinião. Então a função psicológica da literatura, ela permite esse entendimento maior sobre o homem, sobre os aspectos psicológicos que compõem um ser humano, sobre as sensações, sobre como é a personalidade de cada um, acaba ajudando também na compreensão de diferenças. Eu coloquei como exemplo para vocês, observem aí, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O que esse livro conta pra gente? O Brás Cubas, tá? Ele é o protagonista, ele é o personagem principal e ele morre. Ele morre e depois de morto, ele resolve contar como foi a vida dele, tá? É assim mesmo, mas não é impossível morrer e você morrer contar? Ok, mas isso é um texto literário, então pode acontecer, pode ser fictício. Harry Potter não tá aí, também é possível acontecer, né? Então é um texto fictício, ele depois de morto resolve contar sobre a vida dele. Em determinado momento, olha o que ele fala. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. E estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Gente, por que ele fala isso? Qual é o contexto do livro? Ele tá andando na rua e encontra uma moeda de ouro no chão.
e ele vê de quem caiu a moeda de ouro, ele pega e devolve a moeda de ouro para a pessoa. Ele, por exemplo, não pega, finge que viu, guarda para ele e vai embora. Não, ele devolve essa moeda de ouro. E quando ele faz isso, ele diz que fez para aliviar a consciência dele por ele ter flertado com uma mulher casada. Então, como ele tá com peso na consciência por ter flertado com uma mulher casada, ele tenta compensar esse peso na consciência praticando uma boa ação. Então, ele devolve a moeda de ouro e pensa, tá tudo bem, né? Cometi uma boa ação, eu tô aliviando a minha consciência. Isso é muito real, né, gente? Isso é muito real. A gente faz muito isso. Por exemplo, a pessoa faz um monte de besteira o ano inteiro, né? Um monte de coisa errada, e no final do ano faz uma doação para alguém, para um orfanato, para um asilo, pensando, tô fazendo minha boa ação, tô compensando tudo que eu fiz no ano. Acontece muito, o ser humano age muito assim, né? Então essa lei da equivalência das janelas, ou seja, você fecha uma janela quando você comete uma atitude errada e você comete uma atitude boa, certa, para você abrir a janela e tranquilizar a sua consciência, né? Apesar disso ter sido escrito por Machado de Assis lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, é uma análise muito real da personalidade do ser humano até hoje. Por isso eu falei para vocês que a literatura não tem prazo de validade. São coisas que têm muito a ver com todas as épocas, apesar de cada período literário ter um determinado contexto histórico e social, mas tudo tem muito a ver com o que acontece de fato com o ser humano em todas as épocas, né? Então, essa lei da equivalência das janelas permite tanto que a gente conheça esse personagem, como a gente se reconheça e perceba como isso é muito real, como esse é um aspecto psicológico do ser humano, né? De tentar fazer uma coisa boa para compensar uma coisa ruim na tentativa de amenizar um pouco a consciência. Então essa é a função psicológica da linguagem, tá? Da literatura. Seguindo, gente, essa é uma das minhas preferidas, que é a função social da literatura. O que significa essa função social? A função social da literatura tem a ver, olhem o que eu botei para vocês, com o desenvolvimento do homem como um ser crítico, como um ser pensante, como um ser socialmente ativo, ou seja, que tem consciência social. Ou seja, por meio da literatura, alguns poetas tentaram fazer críticas sociais, tentaram fazer com que seus leitores se tornassem cidadãos mais criticamente ativos, mais socialmente ativos em determinado contexto e momento. Por exemplo, observem esse poema aqui que eu coloquei para vocês, O Bicho, do Manuel Bandeira, tá? Tá assim, ó, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Qual o objetivo de um poema como esse, gente? Ele está fazendo uma crítica à miséria, né? A fome que existe na sociedade, a ponto de pessoas precisarem catar comida no lixo por não terem o que comer. Então é um poema que tem esse objetivo de dar um choque, né, de realidade na pessoa, principalmente as pessoas mais privilegiadas, que têm do que comer e muitas vezes não dão valor, desperdiçam comida. Então ele faz um poema mostrando, né, como o ser humano em determinado estado dele, em determinado estado de miséria, de fome, como ele se assemelha a um bicho, a ponto de catar comida no lixo e nem examinar, nem cheirar, olha só, quando achava alguma coisa, engolia com voracidade, como se fosse um cachorro, de fato, ou um bicho cheirando lixo e comendo. Então esse poema tem o objetivo de dar um choque de realidade, de alertar as pessoas e tornar as pessoas mais críticas, mais socialmente ativas e fazer com que elas pensem sobre essa questão da fome, da miséria, de como o homem chega a determinado nível quando ele está numa situação dessa de desespero. E aqui eu coloquei também outro exemplo para vocês, que é de um livro chamado Navio Negreiro, do poeta Castro Alves, que a gente vai ver mais para frente, era um poeta da escola literária chamada Romantismo. O Castro Alves, ele era um defensor do fim da escravidão, da abolição da escravidão. E ele fez esse livro chamado O Navio Negreiro, contando
o que acontecia nesses navios negreiros que traziam, né, os escravos, que seriam os negros, que seriam os escravos da África para o Brasil. E eles viam em situações deploráveis, assim, passando fome, às vezes tendo que comer rato e bichos que tinham lá porque não recebiam comida e desenvolvendo doenças e levando chicotadas e chibatadas, ou seja, uma situação terrível que a gente tem na nossa história, né? E aí, esse livro do Castro Alves, chamado O Navio Negreiro, traz poemas sobre isso, sobre o que acontecia com esses negros que vinham nesses navios, chamados navios negreiros, que vinham da África para o Brasil, para trazer esses escravos. E aí são poemas fortíssimos, pesadíssimos, que a gente vai ver mais para frente no romantismo. E esses poemas tinham o objetivo de alertar a população, de chocar a população, para que a população ficasse ao lado dos poetas e também lutasse em favor da libertação dos escravos, que é o que acontece posteriormente, né, mais para frente. Então, é um tipo de literatura que serve para chocar as pessoas, para meio que fazer as pessoas acordarem, para incentivar as pessoas a se tornarem mais críticas, mais pensantes e percebam os absurdos que acabam acontecendo na sociedade, né? Ou seja, tem uma função de desalienação, é o oposto de alienar, tem o oposto, tem o sentido de criticar, tornar a pessoa mais crítica. Essa é a função social da literatura. Seguindo, a gente tem a função cultural. A função cultural é aquela que tem o objetivo de construir e desenvolver a identidade nacional de um povo. Ou seja, ela exalta aspectos de determinado povo, de determinado país, de determinada pátria, com o objetivo de criar uma atmosfera mais patriota, mais nacionalista. Então, como exemplo, eu coloquei para vocês o poema Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias. Esse poema, gente, é um clássico da literatura, tá? Ele é muito conhecido, eu acho que vocês já devem conhecer, já devem ter feito alguma prova, algum simulado, alguma coisa com esse poema, e ele é um dos mais conhecidos. O objetivo desse poema era o de criar uma identidade nacional, ou seja, de exaltar o patriotismo, de fazer com que os cidadãos brasileiros se tornassem mais patriotas, gostassem mais do próprio país. Então vamos ler esse poema aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui antes para vocês é o seguinte: o Gonçalves Dias, ele não estava no Brasil quando ele fez esse poema. Ele estava em Portugal, ele foi um tempo para Portugal estudar lá. E quando ele estava estudando em Portugal, ele fez esse poema. Então lá, quando ele diz lá, olha só, não gorjeiam como lá, esse lá é o Brasil, tá? E cá é onde ele está nesse momento que ele escreve o poema, que é Portugal. Então ele está o tempo todo falando do Brasil e comparando o Brasil com Portugal, sempre exaltando o Brasil e colocando o Brasil como superior e melhor do que Portugal. Então observem só. Minha terra tem palmeiras, a terra dele é o Brasil, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, ou seja, lá em Portugal, as aves que cantam lá, não gorjeiam como cá, não cantam tão bem e tão belamente como as aves cantam no Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Reconheceram essa estrofe? É uma alusão ao hino nacional, né, gente? O hino brasileiro, nosso hino nacional, tem um trecho muito parecido com isso aqui. Então, como ele quer exaltar o Brasil, né, passar essa sensação de nacionalismo, ele inclusive usa um trecho do hino nacional, que exalta o Brasil, claro. Ó, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, lá em Portugal, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte pra lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então aí no final é o desejo dele de retornar ao Brasil, né? E enfim,
sentir de novo essa felicidade, essa emoção por estar no Brasil, que é o local que ele ama. Então essa é a função cultural, que é a função que tenta criar uma identidade nacional, tenta exaltar a cultura de determinado local, tá? Passando, a gente tem a função hedonística da literatura. Gente, primeiro, para a gente entender o que significa essa função hedonística, a gente tem que entender o que significa essa palavra, o que significa hedonístico. Hedonístico vem de hedon, que significa prazer. Hedonismo, olhem aqui embaixo, é uma doutrina moral que considera o prazer a finalidade da vida. Então fica muito fácil, né? Quando a gente entende que hedon significa prazer, a gente entende automaticamente que a função hedonística da literatura é a função que tem como objetivo o prazer. Eu coloquei aqui um trecho do próprio livro do edital de vocês que define isso, tá? O belo na arte consistia na semelhança entre a obra de arte e a verdade ou a natureza. Então, o objetivo da função da literatura hedonística é simplesmente o objetivo de entreter, de tornar aquilo prazeroso para o leitor. Então, olha essa imagem que eu coloquei aqui, uma mulher lendo um livro e ela está feliz, ela está sentindo prazer na leitura daquele livro, né? É um entretenimento para ela, é uma diversão para ela. Então, ao sentir prazer na leitura desse livro, a função hedonística está presente, está acontecendo. E eu coloquei aqui para vocês também um trecho de uma crônica desse escritor aqui chamado Rubem Alves. Vocês conseguem até encontrar a crônica inteira na internet. O nome da crônica é Sob o Feitiço dos Livros. Nessa crônica, ele fala justamente isso. Ele fala sobre a importância de você se perder e viajar na leitura de um livro, de como isso traz prazer, de como isso é importante, relaxante para o ser humano. Então, olha o trecho que eu coloquei aqui. O nosso mundo individual seria muito pobre sem os livros que lemos e amamos. E, de fato, para quem gosta de ler, que quando a pessoa começa a ler, aquilo se torna um vício, né? A vida sem aquilo se torna muito triste, se torna muito sem graça, porque é um momento de prazer do ser humano. Então, essa é a função hedonística da literatura. Vamos seguir. A próxima função da literatura, gente, é a catártica. A função catártica pode ter dois sentidos, tá? Vamos entender isso. Primeiro, esse termo catarse surgiu lá na Grécia Antiga, com as tragédias gregas. Olha a ilustração que eu coloquei aqui para vocês, que eu tirei do próprio livro do edital de vocês da prova. Aqui a gente tem um teatro grego, né? Muito antigo. Então, as grandes tragédias gregas, que eram peças teatrais, aconteciam aqui nesse local e o público, obviamente, ao redor. E essas tragédias despertavam sensações nos seres humanos. Elas tinham finais, às vezes, tensos, complicados, e as pessoas levavam sustos e choravam e gritavam. Então, isso despertava, isso trazia sentimentos no público que estava assistindo. Mesma coisa, por exemplo, que você assistia a um filme de terror. É difícil você se manter inerte do início ao fim, né? Você vai levar susto, você vai gritar, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. Então, o tipo de filme de terror, por exemplo, desperta emoções, desperta sensações em você. Era o que acontecia nas tragédias gregas de antigamente. Então, olha um trecho que eu coloquei aqui para vocês. Despertar no público os sentimentos de terror e piedade e a catarse, efeito moral e purificador, que proporciona o alívio desses sentimentos. Então, antes, a função catártica da literatura estava relacionada a isso, tá? Estava relacionada à explosão de sentimentos e sensações no público. Mas hoje, a gente tem um outro tipo de sentido sendo atribuído a essa função catártica, que é o sentido de identificação do leitor com a obra. Então, por exemplo, ocorre a catarse quando você se identifica com o livro, com o personagem de algum livro ou de alguma crônica, de algum texto. Por exemplo, vocês devem conhecer, né? Principalmente você que está querendo aí ser aprovado no Exército, você está tentando fazer a prova da SpaceX, você deve conhecer vários filmes de guerra, né? Já deve ter assistido a vários filmes de guerra. Esse que eu adoro, que é O Resgate do Soldado Ryan. E aí,
a gente tem personagens que são militares, né? São personagens do exército. Então, a pessoa que quer ingressar, que também quer ser um militar, que quer ingressar no exército, quando ela assiste a um filme assim, ela sente uma identificação, ela quer ser aquilo também. Aquele personagem tem uma história de vida muito parecida com a história de vida da pessoa que está assistindo. Então, a pessoa sente identificação, ela se identifica com aquele personagem. Essa identificação é chamada de catarse. É quando você se identifica com um determinado personagem. Então, esse é o tipo de função da literatura catártica que a gente atribui hoje, atualmente. É essa relação de identificação com determinado personagem, tá? Resumindo todo esse nosso primeiro conteúdo, a gente tem aí a linguagem verbal, que é aquela linguagem que utiliza exclusivamente palavras, a linguagem não verbal, que não utiliza palavras, qualquer coisa que não utilize palavra, então é algum som, alguma imagem, algum cheiro, alguma expressão facial, algum gesto, tá? Qualquer coisa que passe uma comunicação sem palavras é a não verbal. E a híbrida ou mista ou sincrética, que é a junção das duas coisas, verbal com não verbal. Então, como por exemplo, uma história em quadrinhos, uma tirinha, em que a gente tem imagem e a gente tem também palavras, tá? São os 3 tipos de linguagem. A gente tem também a divisão entre linguagem denotativa e conotativa. Então, denotativa de dicionário, que é o sentido real, o sentido literal, e conotativa com o C de criativa, que é o sentido figurado, é um sentido novo que a gente atribui à palavra. Resumindo as funções da literatura, nós temos a psicológica, a hedonística, a epistemológica, a catártica, a cultural e a social. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. A próxima aula vai ser de exercícios, então eu trouxe 10 exercícios e eu vou corrigir explicando questão por questão para que você consiga treinar bastante e tenha êxito nesse tipo de conteúdo, tá bom? Beijo, até a próxima!